Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e hoje a gente está na estreia do nosso terceiro episódio da nossa websérie de manipulações vertebrais. Então espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio de introdução, do segundo episódio sobre os modelos biomecânicos e esse terceiro episódio talvez seja o mais importante de todos para você entender exatamente o que acontece quando você faz uma manipulação vertebral no seu paciente. Esse episódio é o episódio que eu vou falar sobre os mecanismos neurofisiológicos relacionados às manipulações vertebrais. Beleza? Então vamos lá. Então espero que vocês tenham assistido os outros dois para poder fazer sentido a gente chegar nesse episódio 3 nos efeitos neurofisiológicos, tá bom? Se você não assistiu, corre lá, dá uma pause, volta, assiste os episódios, depois você volta aqui e assiste esse 3. Então vamos falar aqui, ó, de mecanismos neurofisiológicos, beleza? Então, o que a gente tem de mecanismos neurofisiológicos a partir das manipulações vertebrais? Primeira coisa, a gente sabe que esse modelo neurofisiológico, ele propõe que a gente tem muitas interações, tanto periféricas quanto centrais, que podem comprometer a nossa experiência de dor. Então, se você já estudou o que é a dor, você sabe que a dor é uma sensação, é uma confusão sensorial e faz parte de uma experiência do nosso paciente. Essa experiência dolorosa vai ter mecanismos tanto periféricos quanto centrais. Então, é a primeira coisa que você tem que saber. Por quê? Porque a gente precisa entender se a manipulação pode ter algum tipo de efeito na dor do meu paciente. Para isso, eu preciso saber o que é a dor e quais são os mecanismos de dor periféricos e centrais. Então, o que ele fala? Que muitos trabalhos de manipulação relacionaram a manipulação com hipoalgesia, que é uma diminuição da sensibilidade dolorosa do paciente, e uma atividade simpática logo após a terapia manual. E isso a gente tem uma sugestão de efeito, né? A justificativa desse efeito é de um mecanismo de ação mediado pela substância cinza periaquedutal. Então, a gente tem um artigo de Wright, de 1995, que é um artigo clássico que fala sobre isso, que ele começou a falar sobre o efeito hipoalgésico e uma ativação da atividade simpática logo após o trabalho de manipulação vertebral. E a gente tem uma outra teoria da somação temporal que acontece a partir da manipulação vertebral, isso aqui leva a gente a pensar num mecanismo imediatamente após a manipulação, né? Então esse mecanismo acontece imediatamente após a manipulação, via corno dorsal da medula espinal, num outro estudo de George, 2006. Então a gente tem dois efeitos neurofisiológicos que a gente pode considerar importantes aqui. Um efeito de hipoalgesia, um aumento da atividade simpática, e a gente tem até uma diminuição da somação temporal, que pode ajudar, mediado pelo corno dorsal da medula, que ajuda também o nosso paciente a ter essa diminuição da dor local. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é o tratamento manipulativo, quer seja ele feito por um osteopata, por um quiroprata ou por um fisioterapeuta especialista em terapia manual, ele vai ter efeitos analgésicos ou hipoalgésicos, pode ter uma relação direta com o sistema nervoso simpático e está relacionado com um mecanismo de somação temporal, de percepção de dor, mediado pelo corno dorsal da medula espinal. Então, ainda nesses efeitos neurofisiológicos, eu vou ter dois mecanismos importantes. Eu vou ter um mecanismo periférico e um mecanismo espinal ou medular, tá bom? Nesse mecanismo periférico, o que a gente acredita? Que a maior parte das condições musculoesqueléticas induzem uma resposta inflamatória. Então, o que acontece? Na periferia. E isso inicia um processo de cura e influencia na percepção dolorosa. Então, o que acontece? Seu paciente tem uma condição de dor lombar, ele tem uma condição de dor cervical, ele tem uma condição de dor torácica. Essa condição de dor musculoesquelética induz uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória é o início do processo de cura. Isso acontece em todos os pacientes. E isso influencia demais a percepção de dor.
Os mediadores inflamatórios, tanto periféricos, quanto os nociceptores, os mediadores inflamatórios e os nociceptores periféricos têm uma interação em resposta à lesão, e a terapia manual pode afetar diretamente esse processo. Então, essa resposta nociceptiva periférica com esses mediadores inflamatórios são alterados pela manipulação vertebral. Por exemplo, nesse estudo aqui, ó, de Theodorowicz e Ingeyan, eles observaram uma redução significativa no fluxo e no nível sérico de citocinas em indivíduos que receberam a manipulação com raciocínio mecânico, joint based, que não foi observado naqueles que receberam placebo de manipulação no grupo controle. Então, o que aconteceu como efeito, com o mecanismo periférico da manipulação nesse estudo? Eles tiveram uma redução na circulação sanguínea de citocinas e no nível sérico dessas citocinas, que são marcadores inflamatórios do nosso corpo. E também modificações nos níveis de endorfinas, anandamida, essa outra palmitoiletanolemide, serotonina, de acordo com o estudo do Brian Degenhardt de 2007. Então, a gente teve outras alterações de outros marcadores inflamatórios também. E também uma grande ação nos canabinoides endógenos que estão relacionados diretamente com a percepção de dor e com a sensação de bem-estar do nosso corpo. Tudo isso foi observado depois da manipulação vertebral. Então, o que a gente pode concluir que os mecanismos periféricos da manipulação, eles têm uma potencial ação de mediação de dor, e no sistema nervoso periférico eles podem diminuir a presença de substâncias inflamatórias. Olha que interessante. Então, você pode manipular esse paciente para modificar marcadores inflamatórios e para modificar a percepção de dor, a nocicepção, a sensibilidade dos nociceptores periféricos. Isso é muito interessante como mecanismo. A gente tem também mecanismos medulares. E esses mecanismos medulares são respostas diretas da medula, que eles sugerem que a manipulação funciona como um mecanismo contra-irritante de modulação de dor. Então, a gente sabe que a dor tem uma percepção, uma transmissão e uma transdução. Essa fase de transdução medular, o que acontece? Pode ser uma fase moduladora. E aí, quando a gente tem... É uma fase que a manipulação funciona como moduladora. Então, a manipulação modula essa percepção medular, essa transmissão medular dessa dor, e aí, com isso, a gente consegue diminuir também, por esse mecanismo medular, a sensibilidade dolorosa do meu paciente através de tratamento manipulativo. Então, a gente fala que a manipulação vertebral, a terapia manual, ela faz um bombardeio no sistema nervoso central com um input sensorial através dos proprioceptores musculares. Então, nesse artigo de Picker, o que ele fala? Ele fala que o trabalho manipulativo manda um bombardeio para o sistema nervoso central de estímulos sensoriais e altera a propriocepção local. Então, por isso que a gente pode apresentar ganho de mobilidade articular antes e depois de manipulação. E aí aqui ele fala que também por esse mecanismo medular a gente pode ter uma hipoalgesia, uma descarga aferente, uma alteração de ação do neurônio motor, como a gente vê em vários estudos antes e depois de atividade eletromiográfica da manipulação. Então, a gente consegue observar esses efeitos em vários estudos já. Uma alteração na atividade muscular, por exemplo, que isso pode implicar indiretamente num efeito mediado pela coluna, pela medula. Tá? Então, na medula, a gente tem um outro potencial efeito importante, que é esse efeito de modulação de dor e esse bombardeio no sistema nervoso central, que altera a informação muscular proprioceptiva. Muito interessante esse efeito também. E a gente vai ter um outro efeito, que é um efeito neurofisiológico, que é um efeito que a gente chama de supraespinal, que aí a gente tem que entender um pouco mais dos mecanismos de dor, né? Então, a literatura
de dor sugere que a influência de um sinal de estruturas específicas supraespinais em resposta à dor. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente faz uma tomografia funcional de pacientes com dor lombar e eles enxergam uma atividade de um paciente, por exemplo, fazendo uma atividade carregando um peso, eles vão ativar essas áreas dolorosas no cérebro deles. Então, a gente tem, em pacientes com dores crônicas, a gente tem uma ativação de áreas relativamente comuns. Então, por exemplo, estruturas como córtex anterior cingulado, a amígdala, a substância periaquidutal cinza e essa parte medular ventromedial são consideradas instrumentos importantes da experiência dolorosa. Então, essas estruturas estão sempre alteradas em pacientes com dor crônica, tá? E essas alterações são mecanismos supraespinais. Então, esse modelo considera que a manipulação vertebral consegue ter um efeito específico nessas áreas supraespinais, certo? Então, o que a gente tem de efeitos importantes aí? A gente tem de efeitos importantes. Deixa eu lembrar aqui para vocês, ó. A gente tem um efeito neurofisiológico de hipoalgesia significativo. A gente tem um mecanismo periférico que vai reduzir os mediadores inflamatórios locais. A gente tem um mecanismo espinal que vai ajudar na adequação da informação proprioceptiva muscular, que vai bombardear o sistema nervoso central, e com tudo isso a gente vai desativar áreas centrais que estão relacionadas com a percepção e a decodificação da informação dolorosa. Então, vejam que interessante esse nosso vídeo 3 sobre os mecanismos neurofisiológicos das manipulações. A gente tem um importante efeito nos mediadores inflamatórios, a gente tem um importante efeito na percepção de dor e a gente tem um importante efeito nas áreas centrais que decodificam a dor. Certo? Então, fica ligado que agora, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês quais são as regras de predileção clínica e como que a gente deve utilizá-las. Beleza? Valeu!